fato, existem diversas atividades no mundo que o trabalhador, ao exercê-las, ao desempenhá-las, está exposto a dois agentes nocivos à sua saúde. Um é nocivo diretamente à sua vida. Então, havendo apenas um evento de exposição a um choque elétrico, o trabalhador pode perder a vida instantaneamente. Por isso que o adicional de periculosidade ele é pago não de acordo com níveis de risco, é de acordo com o risco. Como for comprovado que existe o risco, é pago o adicional de periculosidade, como eu já falei, 30% da remuneração do empregado. Só que a mesma atividade, como essa que eu falei de manutenção de elevadores, esteiras rolantes, escadas rolantes, essa atividade há concomitância, ou seja, há a junção dos dois riscos imediatos. O risco à vida iminente, que é no caso da periculosidade, e o risco à saúde, que é progressivo, que ele vai... A saúde do trabalhador, quando é exposta a agentes nocivos, ela vai se deteriorando com o tempo. Então imagine um trabalhador que ficou exposto a óleo, graxa, desengraxante, entre diversos outros produtos químicos durante décadas. É óbvio que isso aí vai ter uma influência muito negativa na vida do trabalhador. É óbvio que isso pode acarretar doenças no futuro, inclusive até câncer, dependendo das circunstâncias. Então, é muito importante nessas demandas, e no geral os advogados qualificados fazem isso, eles sempre analisam que existem dois fatores de risco, e embora a CLT, né, a Consolidação das Leis do Trabalho, estabeleça que não pode haver o deferimento, ou seja, não pode ser concedido os dois adicionais ao mesmo tempo, o juiz efetivamente vai designar um perito e esse perito vai analisar se o ambiente realmente era periculoso e insalubre. Ele vai analisando que eram os dois, o juiz vai oportunizar ao autor da ação, o reclamante, escolher por qual adicional é mais vantajoso para ele. Aquele trabalhador que recebe acima do salário mínimo, né, tem uma base salarial superior, acontece no pessoal que trabalha com elevadores, como eu falei, o pessoal que tem esses salários acima do mínimo geralmente vai optar pela adicional de periculosidade, porque a base dele é a remuneração como um todo. Já a insalubridade, a base dela é o salário mínimo. Já os trabalhadores que recebem o mínimo, ou pouco acima do mínimo, vão optar por adicional de insalubridade, desde que o perito tenha reconhecido que a insalubridade é em grau máximo, 40%. Porque aí os 40%, por óbvio, vão ser superiores aos 30%, né? Já que a base seria quase a mesma, né? O adicional seria sobre o salário mínimo. Então, assim, mas mesmo nessas hipóteses onde há essa diferenciação dos adicionais, um advogado diligente ele vai requerer os dois adicionais, mesmo sabendo que o seu cliente tem direito, tem uma base salarial muito superior. Por quê? Porque o tempo de ambiente insalubre, o tempo de trabalho em ambiente insalubre é um tempo especial, é um tempo que, para o direito previdenciário, para a concessão de aposentadoria, deve ser considerado, e isso é essencial para que aquele empregado precise de menos tempo para poder se aposentar, porque o tempo, um ano exposto a um ambiente insalubre, vale muito mais, né, 40% a mais do que o mesmo um ano de exposição da pessoa no ambiente normal, sem ser insalubre. Então, havendo o reconhecimento judicial por meio de um laudo, e inclusive até por meio da sentença judicial, de que o trabalhador estava exposto a ambiente insalubre, ele pode utilizar desses elementos para que no judiciário, numa eventual demanda previdenciária, tente obter a redução do seu tempo de serviço real para que o cálculo do tempo fictício como um todo seja suficiente para ele se aposentar, sem que ele precise passar mais de uma década, muitas vezes, trabalhando para poder conseguir obter esse benefício. Por isso a importância de você pedir também o adicional de insalubridade nessas demandas que envolvem o acúmulo dos dois adicionais. Tá? Inclusive também, é meu ponto de vista, é minha corrente, eu acredito que é inconstitucional o artigo da CLT que determina que não é possível acumular os adicionais. Porque, por óbvio, a própria Constituição tem uma base, né, que ela fala sobre que o poder público deveria estabelecer até o próprio adicional de penosidade. Né? Seria uma situação que geraria um adicional que tem uma correlação muito importante com o contexto geral dos riscos à saúde, à vida do trabalhador. E se a própria Constituição estabelece essa possibilidade de haver esse adicional, que nunca foi regulamentado, infelizmente,
não é lógico que haja essa vedação da CLT. E além disso, existem normas internacionais, tratados internacionais que são recebidos pelo ordenamento jurídico nacional como normas de caráter supralegal, ou seja, um caráter hierárquico superior à própria CLT, que estabelecem sim que há um direito dos trabalhadores de receber os adicionais cumulativamente, porque estão expostos cumulativamente a riscos à sua vida, diretamente, um choque elétrico, por exemplo, uma explosão, e também à sua saúde, que está progressivamente sendo deteriorada pelo aquele ambiente de trabalho. Então, assim, embora isso não é o que prevalece atualmente na jurisprudência, talvez no futuro isso seja reformulado, seja revisto, mas por enquanto temos que trabalhar com o que temos. Mas mesmo assim, pedir os 2 adicionais cumulativamente é algo muito importante para que os trabalhadores não tenham prejuízo. Tá? O advogado, sobretudo, ele não pode ter, não é questão de preguiça, mas ele tem que fazer uma prestação de serviço nessa hipótese completa e, inclusive, ser visionário ao ponto de perceber que no futuro, daqui a 10, 15, 20 anos, aquele pedido específico pode fazer toda a diferença, porque pode garantir ao seu cliente anos preciosos para que ele não tenha que passar mais um tempo razoável trabalhando para conseguir um direito que já foi garantido a ele já conquistou, né? Porque ele já se esforçou para aquilo. Então isso é muito importante.